períodos orbitais dos planetas, o fluxo e refluxo das marés, a aceleração de um corpo que cai. Todos esses fenômenos são consequências da força da gravidade. Eles inspiraram o trabalho de cientistas de Kepler a Einstein. Bem, estamos quase no fim de nossa história. Hoje precisamos deixar mais claro certas coisas. A primeira é a terceira lei de Kepler. Chegaremos ao fim do problema de Kepler. Depois das marés, Galileu tinha uma teoria das marés, que considerava o grande feito da sua carreira, pois ela provava que Copérnico tinha razão. Mas Galileu estava totalmente errado. Hoje explicaremos como as marés realmente funcionam. Finalmente, retornaremos à primeira coisa sobre que falamos, a lei da queda dos corpos. A gravidade aplica uma força diferente a cada corpo, de maneira que todos caem com a mesma aceleração. Albert Einstein achava que deveria haver uma profunda razão para isso. Na busca dessa razão, ele descobriu nada menos que uma nova teoria do universo. É sobre isso que vamos falar hoje. E é bom começar logo. Galileu Galilei era um matemático, autor de um livro popular que lhe trouxe sérios problemas. Cerca de 250 anos mais tarde, Charles Lutwidge Dodgson, outro matemático, escreveu outro livro também muito popular. A matemática de Dodgson era tão respeitável quanto a era vitoriana em que foi publicado, e quase tão esquecido. Mesmo assim, como Galileu, ele pode ser lembrado para sempre, mas apenas pelo nome artístico que adotou, Lewis Carroll. E assim mesmo, só enquanto as crianças souberam apreciar a sabedoria da pura tolice. Chegou a hora, disse a moça, para falar sem timidez de lacres, sapatos, navios, de repolhos e de reis. Porque o mar serve tanto, ou se os porcos têm asas, talvez. Lewis Carroll escreveu através do espelho para uma menina chamada Alice. Ele poderia ter tido em mente a situação de Galileu. Como Galileu usava a lógica em questões religiosas, e ele podia muito bem ter debatido com o chapeleiro maluco. A fé e a ciência jamais foram coisas idênticas. Isso explica porque quando os estudiosos da igreja olharam através do telescópio de Galileu, olharam de má vontade. Na persistente defesa de Copérnico por Galileu, viram o que parecia ser uma heresia. É claro que essa séria acusação não tem qualquer relação com a fantasia da morsa em relação aos porcos terem asas, mas tinha alguma coisa a ver com o fato de águas fervendo terem o fenômeno de marés. Para Galileu, as marés eram mais do que o fluxo e refluxo dos oceanos. Era uma evidência de que a Terra realmente se move. As marés existem em virtude do movimento da Terra em redor do Sol, dizia ele, e trabalhou numa teoria de como exatamente as marés ocorrem. Galileu considerava a sua teoria das marés o ponto alto de sua carreira. Se ele estivesse certo, haveria uma maré alta diariamente ao meio-dia. A triste verdade é que a teoria das marés de Galileu era totalmente equivocada. As marés sobem e descem. Mas como qualquer pessoa pode verificar com um mínimo de observação, isso acontece 2 vezes por dia. Para compreender as marés, vale a pena olhar bem. No sistema Terra-Lua, ambas giram em torno de um centro de massa comum. Esse ponto encontra-se de fato dentro da Terra, a mais ou menos 3/4 da distância do centro da Terra à sua superfície. O movimento oscilatório da Terra é uma órbita kepleriana do centro da Terra em redor do centro da massa do sistema Terra-Lua. Mas só o centro da Terra se encontra exatamente na órbita correta. No lado mais próximo da Lua, a gravidade da Lua é muito forte. A água é atraída na direção da Lua e se eleva. No lado oposto, a gravidade da Lua é muito fraca para manter a água em seu lugar. Também nesse caso, a água sobe tentando escapar.
Ao mesmo tempo em que oscila em torno do centro da massa Terra-Lua, a Terra também gira sobre seu eixo. À medida em que a Terra gira, passa sob essas protuberâncias. Nesses locais onde a Terra em rotação passa sob a água em elevação, ocorrem as marés altas. Nos pontos intermediários ocorrem as marés baixas. 2 marés altas e 2 marés baixas todos os dias. E diariamente o Sol também desempenha um papel importante no drama das marés. Como a gravidade do Sol também atinge a Terra, ele também presta sua contribuição. Apesar de o Sol ser bem maior que a Lua, seu efeito corresponde à metade do efeito da Lua, pois ele está muito mais distante da Terra. Na Lua cheia e na Lua nova, a Terra, o Sol e a Lua ficam alinhados. Os efeitos do Sol e da Lua sobre as marés reforçam uns aos outros, criando as maiores marés altas e as menores marés baixas. Altas e baixas, as marés sobem e descem, porque a Terra se move. Ao elaborar sua teoria, Galileu não estava errado em erguer sua pena em defesa de Copérnico. Foi uma batalha solitária. Mas, pelo menos em princípio, ele não estava sozinho. Em 1618, 2 anos depois de Galileu ter recebido uma advertência da Igreja para deixar de ensinar suas ideias perigosas, Johannes Kepler publicou A Harmonia dos Mundos. Mais do que um argumento em favor de Copérnico, esse livro era a prova de Kepler que ele próprio não havia vivido uma mentira. Kepler tentou não apenas desvendar os segredos do universo. Ele tentou explicar todos eles em um livro que continha a síntese da geometria, da música e da astronomia. Nenhuma obra, desde a de Platão, pode se comparar à natureza ambiciosa da Harmonia dos Mundos de Kepler. Quando Newton examinou as ideias de Kepler, nelas encontrou tesouros matemáticos de valor inestimável. Talvez tenha sido monótono pesquisar músicas que não podiam ser ouvidas e fantasias de modelos planetários que não faziam o menor sentido. Mas como deve ter sido compensador descobrir as 3 leis de Kepler. De acordo com Newton, a primeira lei de Kepler dizia que as órbitas dos planetas são elipses. A segunda lei de Kepler afirmava que o raio vetor de um planeta varre áreas iguais em tempos iguais. E, finalmente, a terceira lei de Kepler. O quadrado do período de qualquer planeta é proporcional ao cubo do seu semi-eixo maior. Mas por quê? Integrando-se à segunda lei de Kepler ao longo de um período completo, vemos que o período do planeta é proporcional à área de sua órbita, mas também ou é inversamente proporcional ao momento angular dividido pela massa. Essa relação se aplica a muitos tipos de movimento. Por exemplo, ela seria verdadeira se o sistema solar girasse como um corpo sólido, com todos os planetas apresentando o mesmo período. Também seria verdadeira se os sistemas solares rodopiassem como um vórtice, com os planetas apresentando o mesmo momento angular dividido pela massa. O período de cada planeta seria proporcional ao quadrado do semi-eixo maior de sua órbita. Ela também é verdadeira no caso do real movimento do planeta. Esse movimento, produzido e dirigido pela lei da gravitação universal de Isaac Newton, apresenta uma órbita elíptica, cujas dimensões dependem de L e M.
Assim, 4π ao quadrado, a constante gravitacional e a massa do Sol relacionam t ao quadrado com a ao cubo para cada planeta. A terceira lei de Kepler relaciona os períodos dos planetas ao tamanho de sua órbita. A conexão é simples, elegante e, no entanto, profunda. A história da ciência pode ser vista como uma série dessas conexões. A conexão entre uma ideia copernicana e a teoria das marés de Galileu. A conexão entre a Lua e o Sol nascentes e a subida das marés na Terra. A conexão entre os três unidos em órbitas externas. A conexão entre as órbitas de todos os planetas e as três leis do movimento planetário de Kepler. A conexão entre as leis de Kepler, que explicam o comportamento dos planetas, e as leis de Newton, que explicam o seu porquê. E, finalmente, a lei de Galileu da queda dos corpos, com a terceira lei de Kepler e com a mecânica de Newton e sua lei da gravitação universal, são a conexão que explica o universo mecânico. Algumas poucas coisas no universo parecem estar fora do alcance da explicação de Newton, exigindo até mesmo uma mudança no significado do espaço e do tempo. Para Albert Einstein, o enigma da gravidade, do tempo e do espaço era muito sério. Um quebra-cabeça que encerrava um enorme desafio e que, se resolvido, ofereceria talvez a resposta para os mais profundos mistérios do cosmo. Assim como Newton, antes dele, Einstein começou com a lei da queda dos corpos. Galileu não entendeu muito bem a gravidade. Na verdade, ninguém entendeu até Newton. Mas ele descobriu que todos os corpos caíam com a mesma aceleração constante. Por que razão a força da gravidade deveria produzir tão estranho resultado? Quando se calcula a aceleração de uma maçã em queda, sua massa se cancelando, restando a mesma aceleração de queda para qualquer corpo. Mas por que isso acontece? Em F igual ma, a massa determina a quantidade de força necessária para produzir uma determinada aceleração. Em outras palavras, a massa determina quão intensamente um corpo se opõe a uma variação de sua inércia. Essa propriedade de um corpo não está relacionada à gravidade. Ela é conhecida como a massa inercial. Por outro lado, na lei da gravidade, a massa determina com que força um corpo atrai os outros corpos do universo. Essa propriedade nada tem a ver com a inércia. Ela é chamada massa gravitacional. Isaac Newton compreendeu que a lei da queda dos corpos significa que essas duas massas diferentes devem ser exatamente as mesmas para cada corpo no universo. Mas por quê? Mas por que razão seria a massa gravitacional sempre igual à massa inercial? Seria alguma coincidência cósmica? De maneira geral, os cientistas não acreditam muito em fenômenos que possam ser explicados por meras coincidências. Albert Einstein não acreditava de jeito nenhum. Ele acreditava que devia haver alguma lei mais básica da natureza que pudesse fazer da lei da queda dos corpos não um mistério, mas algo cuja simplicidade a fizesse óbvia. Seu princípio tornou-se a base da sua teoria da relatividade. É o chamado princípio da equivalência. Equivalência, isto é, não existe diferença entre a gravidade constante e a aceleração constante. Imaginemos uma experiência em que objetos diferentes com massas diferentes caiam com exatamente a mesma aceleração, chamada g. Isso poderia acontecer porque o laboratório se encontra na superfície da Terra. A mesma coisa aconteceria se o laboratório estivesse distante da Terra, no espaço intergaláctico, por exemplo. Aconteceria se o laboratório estivesse sendo acelerado para cima com a aceleração g. Todos os objetos no seu interior, em obediência à lei da inércia, não acelerariam, mas todos pareceriam cair com a mesma aceleração constante.
Albert Einstein compreendeu que a lei da queda dos corpos e a misteriosa igualdade da massa gravitacional e da massa inercial poderiam ser explicadas se o que se segue fosse verdade. Nenhuma experiência de qualquer tipo feita inteiramente dentro desse laboratório seria capaz de determinar se os objetos caem em virtude da atração gravitacional ou porque o laboratório está acelerando para cima. A ideia parece por demais simples, mas Einstein não a considerou assim. Em vez disso, ele decidiu descobrir qual seria o resultado da experiência se fosse realizada com um feixe de luz. Com o laboratório no espaço, era fácil obter a resposta. Se o foguete acelera enquanto o feixe cruza o recinto, ele parece dobrar um pouco para baixo. Mas o que aconteceria na Terra? A resposta se encontra no próprio princípio. Como nenhuma experiência, nem mesmo essa, é capaz de dizer se o laboratório está na Terra ou no espaço, o resultado deve ser o mesmo. Einstein chegou à conclusão de que a luz não se propaga em linhas retas. Na verdade, ela se desvia ligeiramente em virtude da força gravitacional da Terra. Einstein previu que a luz sofreria desvio ao passar perto do Sol. Quando afirmou isso em uma carta dirigida a George Heller Hale, a ideia parecia excelente no papel, mas não tão boa para que os astrônomos colocassem em risco seus preciosos telescópios, e muito menos sua preciosa visão olhando diretamente ao Sol. Assim, George Hale, um colega de Einstein, um dos grandes astrônomos do século XX, fez uma sugestão razoável. Por que não observar o Sol durante um eclipse? Em 1919, foi exatamente isso que fez Sir Arthur Eddington e sua equipe de exploradores solares. O triunfal sucesso dessa expedição foi a primeira grande prova da relatividade e transformou subitamente o pacato e temido Albert Einstein num herói. Todo mundo ficou conhecendo Albert Einstein, muito embora poucos pudessem compreender a relatividade. Ninguém sabe ao certo por que o mundo se apaixonou por Einstein. Provavelmente, exauridos pela Primeira Guerra Mundial, todos precisavam de um herói. Sua descoberta foi uma descoberta benigna e Einstein parecia com o tio favorito de todo mundo. Ele tornou-se também um símbolo para todos os cientistas. Não fazia muita diferença que poucos pudessem compreender a grande obra de Einstein. O princípio da equivalência levanta uma questão interessante. Se a luz percorre trajetórias curvas, o que é uma linha reta? Einstein afirmou que não fazia sentido falar em linhas retas. O próprio espaço é curvo. Não apenas o espaço, mas o espaço-tempo. Isso significa que o espaço e o tempo variam enquanto se movimentam através dos campos gravitacionais. Mas de que maneira tudo isso se relaciona com a física newtoniana? Newton afirmou que um corpo que se movimenta em linha reta continuará se movimentando até sofrer a ação de uma força externa. Se não existem linhas retas, qual o significado da lei da inércia? Num mapa ou gráfico plano, o caminho mais curto entre dois pontos é a familiar linha reta, mas não na superfície de um globo. Aqui, o caminho mais curto entre dois pontos não é uma linha reta, mas um arco de grande circunferência. Generalizando, o caminho mais curto entre dois pontos quaisquer de uma superfície é chamado uma geodésica. Einstein dizia que a luz estelar talvez não fosse desviada pela força gravitacional do Sol. Em vez disso, ela se movimenta inercialmente ao longo do caminho mais curto entre dois pontos quaisquer no espaço-tempo curvo local. Para qualquer observador, ela parece desviar. Pela mesma razão, a órbita da Terra não precisa ser uma solução resultante da inércia que faz a Terra querer seguir em linha reta e da gravidade do Sol, que mantém a Terra girando em seu redor. Assim como a luz, a Terra se move inercialmente ao longo de uma geodésica do espaço-tempo local, criado pela presença do Sol.
Em outras palavras, o espaço-tempo curvo, ou mesmo apenas o espaço curvo, pode se manifestar como uma força, mesmo quando não existe nenhuma força. Imaginemos dois seres numa jornada obedecendo à inércia, ou o que eles pensam ser duas linhas retas. Mas como estão sobre uma esfera, eles são realmente arcos de grandes circunferências. Depois de certo tempo, começam a se aproximar um do outro como se movidos por alguma força misteriosa que poderiam chamar de gravidade. Einstein fez exatamente o oposto. Eliminou a força da gravidade, substituindo-a pela curvatura do espaço-tempo. Mas Einstein criara um gigantesco dilema. De que maneira a massa faz com que o espaço-tempo se curve? Ele passou os anos mais difíceis de sua vida, de 1909 a 1916, tentando solucionar esse enigma. Quando acabou, havia produzido nada menos que uma nova teoria do cosmo. Uma teoria destinada não a estender ou ampliar o universo mecânico de Newton, mas a substituí-lo completamente. Mas seria isso possível? Poderia a teoria de Newton estar errada, afinal? Será que a Lua não cai 1/20 de polegada a cada segundo? Será que os planetas não varrem áreas iguais em tempos iguais? E quando uma espaçonave deixa a Terra, quem a está dirigindo? Essa é uma boa pergunta. Acho que Isaac Newton está dirigindo a maior parte do tempo. É claro que as leis de Newton funcionam hoje tão bem como sempre funcionaram. Na maioria dos lugares e tempos, o universo de Newton e o universo de Einstein são quase tão idênticos que só os mais precisos instrumentos científicos, utilizados em sua capacidade máxima, podem detectar as minúsculas diferenças. Mas tempos e lugares no universo onde as condições são de tal forma extremantes que só a teoria de Einstein é capaz de explicá-las. Por exemplo, quando uma estrela grande, muito maior do que o Sol, esgota seu combustível nuclear, ela começa a colapsar sob sua própria gravidade. Parte da massa se desprende numa violenta explosão. Mas sem nenhum mecanismo conhecido suficientemente forte para se opor ao colapso, a queda prossegue até que a gravidade seja tão intensa que o próprio espaço-tempo seja enrolado a um ponto de curvatura infinita chamado buraco negro. Como um simples projétil caindo de volta à Terra, a luz e qualquer outra coisa é atraída de volta por essa fantástica concentração de massa. É preciso uma imensa quantidade de massa concentrada num minúsculo espaço para criar um buraco negro. Se buracos negros existem, eles são restos de estrelas gigantes colapsadas ou resíduos do Big Bang, a grande explosão, o início do universo. É claro que é quase impossível imaginar o que seria estar no interior de um buraco negro. Jamais saberemos ao certo. Essa é a impossibilidade máxima. Você poderia até dar um jeito de cair num buraco negro, se estivesse realmente determinado a isso. Mas mesmo que conseguisse sobreviver, não haveria como nos contar o que descobriu. Aqui está algo a se pensar. Quando o universo foi criado, no Big Bang, ele começou a se expandir rapidamente. Pedaços de matéria se condensaram em galáxias, mas elas continuam a fugir umas das outras com grandes velocidades ainda hoje. Com o tempo, essa expansão tem o seu ritmo reduzido. Afinal, as galáxias se atraem mutuamente por causa da gravidade. De fato, se a densidade da matéria for suficientemente alta, essa expansão não irá continuar para sempre. Algum dia, o universo começará a se contrair novamente. Ele irá se tornando cada vez maior e caminhando para um evento catastrófico que deverá ser exatamente o inverso do Big Bang. Esse evento também tem um nome na cosmologia. É o chamado Big Crunch, o grande esmagamento. Hoje não sabemos se existe no universo matéria suficiente para que isso aconteça um dia, mas suponhamos que sim. Nesse caso, nada escapará dessa contração, nem mesmo a própria luz. Mas se nada, nem mesmo a luz poderá escapar,
Ora, isso é exatamente a descrição do interior de um buraco negro. É possível que já estejamos no interior de um buraco negro. Talvez nosso universo seja o interior do buraco negro de outro universo. Essa é uma grande ideia para você ficar pensando até o próximo programa. A teoria geral da relatividade de Einstein substitui a gravidade pela curvatura do espaço-tempo. Quanto maior a massa de um objeto, maior a curvatura do espaço-tempo em redor desse objeto. O espaço-tempo é tão curvo num buraco negro que dele nada pode escapar. Chegou a hora, disse o professor, de amarrar muitas ideias soltas, de mostrar como as observações de Tycho e as leis de Kepler reduziram os gregos a cinzas, porque o espaço de Einstein no lugar de Newton está solto em muitas mentes.